Olá pessoal, vamos ver como vocês foram nos exercícios de estudo para o OBMEP? Será que acertaram tudo, que gabaritaram? Tiveram alguma dificuldade? Vamos dar uma olhadinha? Quem irá fazer a correção são alguns professores espalhados pelo Brasil que fizeram a correção para a própria OBMEP. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma dificuldade, me avisem que eu dou uma ajuda. Comentem, falem como vocês foram, deixem seus recadinhos aqui no canal, no Instagram. Lembra de inscrever para dar uma força aí pra gente e até o próximo vídeo. Nessa questão, o número de meninas da turma dividido pelo número de meninos é igual a 0,48. 0,48 é 48 centésimos. Logo, é igual à fração 48 sobre 100. Poderíamos pensar que essa turma tem 48 meninas e 100 meninos. Mas essa não é uma fração irredutível. 2, por exemplo, é um fator comum a 48 e 100, logo podemos simplificá-la. 48 dividido por 2 é 24. 100 dividido por 2 é 50. Seriam outros valores, em princípio, possíveis para o número de meninas e número de meninos. Mas, novamente, não é uma fração irredutível. 2 novamente é fator comum e podemos simplificá-la novamente. 24 dividido por 2 dá 12, 50 dividido por 2, 25. Agora sim, uma fração irredutível. Logo, o menor número possível para as meninas desta turma é 12. E o menor número possível de meninos é 25, sendo o total de alunos da turma igual a 12 mais 25, ou seja, 37. E a alternativa correta é a alternativa B. Nessa questão, Ana escreveu 5 números, depois escondeu cada um deles e somou os 4 que restam. Então, ela escondeu um número, somou os outros 4, obteve 29, depois escondeu outro, fez a mesma coisa, obteve 32 e assim por diante. 35, 39 e 41. Podemos observar que, por exemplo, o número que foi escondido ao fazer a primeira soma apareceu em todas as outras 4. Mesma coisa para o número que foi escondido ao realizar a segunda soma. Ele apareceu na soma do primeiro, do terceiro, do quarto e do quinto e assim sucessivamente. Então, podemos observar que cada um desses 5 números aparece 4 vezes ao somarmos todos esses números aqui, todas essas somas. Então, vamos fazer essa soma. Aqui temos 9, 9, 18, 20, 26. Aqui, 3, 3, 3, 9, mais 8, 17, 176. Então, 176 é exatamente 4 vezes a soma total dos 5 números originais que Ana escreveu, uma vez que cada um deles estava contribuindo 4 vezes com esta soma. Então, para obter a soma dos 5 números originais, basta dividir 176 por 4. Então, vamos realizar essa divisão. 17 dividido por 4, 4 vezes 4, 16,
Resta 1. 16 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Ou seja, 44 é a soma dos 5 números que Ana escreveu. Bom, vejamos agora essa primeira soma de 4 números. Essa é a menor soma de 4 números obtida. Logo, o número que foi escondido por Ana foi o maior deles. Então, esse maior número é a soma dos 5 números menos a menor soma. Ou seja, 44 menos 29, que é 15. Olhamos agora para o 41. 41, com certeza, é a soma obtida quando Ana escondeu o menor número, pois esta é a maior soma. Logo, o menor número é a soma dos 5 números menos a maior soma. 44 menos 41, igual a 3. Sendo assim, a soma do número maior com o número menor é 18. E a alternativa correta é a alternativa D. Nós temos aqui um retângulo que foi recortado de uma folha quadriculada que tem medidas 5 centímetros por 4 centímetros. Desenhamos nesse retângulo esta região que vocês estão observando aí. E para destacá-la, vamos pintá-la de amarelo. Nós queremos saber qual é a área dessa região pintada de amarelo. Vamos voltar um pouco ao meu retângulo quadriculado. Então, o que a gente observa? Que nós temos alguns triângulos aqui, ó. Temos uma figura de 4 lados aqui no meio e a região que está pintada de amarelo. Então, nós vamos tentar decompor essa região pintada de amarelo em triângulos e essa região daqui do meio também em triângulos. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos traçar uma reta ligando esse ponto a este. E a gente observa já claramente que nós temos aqui um retângulo onde esse lado da minha região pintada de amarelo é a diagonal desse retângulo. A mesma coisa nós vamos fazer do outro lado. Vamos desenhar aqui, passar uma reta paralela àquela. E a gente observa que a mesma coisa aconteceu. Temos um retângulo aqui e esse aqui é exatamente a diagonal do meu retângulo. Então, logicamente, a gente já observa que esses dois triângulos das pontas eles são idênticos. A mesma coisa a gente vai fazer aqui no meio. E a gente observa claramente que esse triângulo aqui é idêntico a este. Porque a folha quadriculada, a gente percebe claramente que eles têm exatamente a mesma forma. Aí, indo para cá, a gente observa que esse triângulo daqui, ó, também tem as mesmas características que esse. Então, esse triângulo aqui também é idêntico a esse. E, consequentemente, esse também é idêntico a este. E esse triângulozinho daqui de cima da parte superior
é exatamente igual a este. Vamos agora fazer esse desenho que eu fiz aqui na minha parte que está pintada de amarelo, para vocês perceberem claramente o que foi feito. Então, agora já tem uma visão melhor, porque a região que eu quero que está destacada, pintada de amarelo, a gente percebe claramente as figuras que eu chamei a atenção aqui na minha folha quadriculada. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos recortar todos esses triângulos e vamos montar a seguinte figura, com todos eles já recortados. Veja que é a mesma figura, só que aqui agora nós estamos com toda ela recortada. E agora nós vamos comprovar que, de fato, o que eu expliquei ali, isso de fato acontece aqui, ok? Então, vamos pegar esse triângulozinho que está aqui, a gente observa claramente que ele é idêntico a este, que por sua vez é idêntico a este, e ele é idêntico a esse que está aqui em cima. Voltamos ele para o lugar. E o que a gente vai fazer? Nós vamos marcar esses 4 triângulos com a mesma cor. Vamos marcar com a cor verde. Então, vejam que, tanto na região pintada de amarelo como na região pintada de vermelho, eu tenho a mesma quantidade de triângulos idênticos pintados da mesma cor, ou seja, a cor verde. Agora, vamos pegar esse triângulo que está aqui. Então, a gente percebe que ele é exatamente igual a este, idêntico. Ele é igual a este, que por sua vez é igual a este. Então, mais uma vez, vamos marcá-los com a mesma cor. Vamos marcá-los da cor azul. Então, o que é que nós percebemos? Que a mesma coisa aconteceu que aconteceu anteriormente. Nós temos agora 4 triângulos pintados da mesma cor, 2 na parte vermelha e 2 na parte amarela. Tá? Por último, nós vamos agora comprovar que, de fato, esse triângulo daqui, ele é idêntico a este, que por sua vez é idêntico a este, que por sua vez é idêntico a este. Então, voltemos ele para o lugar e o processo que a gente já fez anteriormente, vamos fazer aqui. Vamos marcar esses triângulos com a mesma cor. Vamos marcar com a cor rosa. E aí a gente percebe claramente o mesmo processo, que nós temos 2 triângulos na região amarela, pintados da cor rosa, e 2 triângulos na parte vermelha, também pintados de cor rosa. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a região pintada de amarelo, ela tem área igual à região pintada de vermelho. Tá? O que é que nós sabemos sobre o nosso retângulo? Que ele tem medidas 5 por 4. Logo, tem uma área que é 4 vezes 5, que é igual a 20 centímetros quadrados. O que é que eu quero saber? Não é a área da figura pintada de amarelo? Então, se ela é exatamente, a área dessa figura amarela é exatamente igual à área pintada de vermelho, então ela é a metade. Então, a metade de 20 é igual a 10 centímetros quadrados. Então, a alternativa correta é a letra A. Nesta questão, forma-se triângulos utilizando palitos. Numa primeira etapa, é formado um triângulo utilizando 3 palitos, um para cada lado. Assim, são utilizados 3 vezes 1 palitos. Numa segunda etapa, é formado um triângulo, em que cada lado é formado por 2 palitos, acrescentando ao triângulo precedente 2 triângulos iguais ao primeiro, cada um deles com 3 palitos. Assim, teremos
Na segunda etapa, 3 vezes 2 palitos acrescentados. Na terceira etapa, formamos um triângulo em que cada lado é formado por 3 palitos, acrescentando ao triângulo precedente 3 triângulos iguais ao primeiro. Assim, são acrescentados 3 vezes 3 palitos. Esse processo pode ser repetido até, por exemplo, termos um triângulo em que cada lado é formado por N palitos. Nesse caso, acrescentaremos ao triângulo precedente N triângulos iguais ao primeiro. Assim, serão acrescentados 3 vezes N palitos. Portanto, o número de palitos necessários para formar um triângulo em que cada lado é formado por N palitos é igual à seguinte soma: 3 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 3 vezes 3, em sequência, mais 3 vezes N. Essa soma pode ser expressa como triplo da soma dos N primeiros números naturais. E assim, obtemos tal expressão. Observem que, de fato, a soma dos N números, N primeiros números naturais, é igual a N vezes N mais 1 sobre 2. Podemos observar isso pela seguinte construção. Chamando de x a soma dos N primeiros números naturais, nós temos que x também pode ser expresso com essa soma, considerando as parcelas invertidas em relação à soma original. E assim, 2x é expresso como uma soma em que cada parcela é igual a n mais 1, sendo que nós temos n parcelas. Então, portanto, 2x é igual a n vezes n mais 1, e x é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Voltando ao problema, nós temos que para um triângulo cujo lado é formado por n palitos, o número total de palitos utilizados é igual a 3 vezes n vezes n mais 1 sobre 2. Desejamos calcular o número n de palitos necessários para formar um triângulo, o lado de um triângulo, cujo número total de palitos utilizado na sua formação é igual a 135. Assim, trabalhando com essa equação, deduzimos que n vezes n mais 1 é igual a 135 vezes 2, 270, divididos por 3, 90. Observamos ainda que 90 pode ser fatorado como produto de dois números naturais consecutivos da seguinte forma: 9 vezes 10. Portanto, n é igual a 9. Assim, para formar um triângulo utilizando 135 palitos, o lado desse triângulo será formado por 9 palitos. E a alternativa correta é a letra D. Nesta questão, nós temos várias informações sobre as alturas de Ana, Bernardo, Célia e Danilo, que vamos indicar pelas letras A, B, C e D. A primeira informação nos diz que Danilo é mais alto do que Célia. A segunda informação nos diz que a diferença da altura de Célia e a altura de Ana coincide com a diferença da altura de Ana e a altura de Danilo. Desta segunda informação, nós podemos escrever que a soma das alturas de Célia e Danilo é o dobro da altura de Ana, ou que a altura de Ana é a média aritmética entre as alturas de Célia e Danilo. Vamos
fazer um gráfico com as alturas das crianças com estas três informações. Então, nós temos inicialmente a altura de Danilo, depois a altura de Célia, e a altura de Ana é a média aritmética entre as duas alturas. Portanto, nós precisamos considerar o ponto médio deste segmento e a altura de Ana será representada desta maneira. Sabemos que esse segmento tem a mesma medida que este. Temos ainda mais uma informação que diz que a soma das alturas dos meninos coincide com a soma das alturas das meninas. A partir dessa informação, nós podemos escrever que a diferença da altura de Danilo e a altura de Ana coincide com a diferença de altura de Célia e Bernardo. Ou que a diferença de altura de Danilo e Célia coincide com a diferença de altura de Ana e Bernardo. Esta primeira informação do gráfico nos diz o seguinte: a diferença de altura de Danilo e Ana, ou seja, este segmento, é a mesma diferença de altura de Célia e Bernardo. Portanto, se a gente considerar este segmento, a diferença de altura de Célia e Bernardo é exatamente esta, e a altura do Bernardo poderá ser representada desta maneira. Temos assim organizadas as alturas das quatro crianças. Vamos agora às nossas alternativas. A alternativa A afirma que Célia é mais alta do que Ana. Esta alternativa é falsa, porque Célia é mais baixa do que Ana. A segunda alternativa diz que a diferença entre as alturas dos meninos, que é que são 3 segmentos na vertical, coincide com a diferença das alturas das meninas, e isto é falso, porque a diferença da altura das meninas é um único segmento na vertical representado neste gráfico. A terceira alternativa nos diz que Célia é a mais baixa do grupo, isso também é falso. A quarta alternativa é a alternativa verdadeira e diz que a diferença entre as alturas de Danilo e Célia é igual à diferença das alturas de Ana e Bernardo. Isto é verdadeiro e no nosso gráfico é representado sempre por 2 segmentos. E também está representado nesta segunda expressão que escrevemos aqui. A diferença de altura de Danilo e Célia coincide com a diferença de altura de Ana e Bernardo. Isto é o que está na alternativa D, que é a alternativa verdadeira. A alternativa I é falsa, porque afirma que Ana é a mais alta de todos. Nesta questão, desejamos contar a quantidade de números naturais de 0 a 999 que não contém o algarismo 3 e contém pelo menos uma ocorrência do algarismo 2. Chamaremos de A o total de números dentre esses que não contém o algarismo 3. Podemos dividi-los em 2 tipos, aqueles que não contêm o algarismo 3 e contêm pelo menos um algarismo 2, chamamos esse total de B, e de C, chamamos o total de números dentre esses que não contém o 3 e também não contém o algarismo 2. Pelo princípio aditivo, temos que A é igual a B mais C e, consequentemente, B é igual a A menos C. Bom, como temos números de 0 a 999, podemos considerar para cada um deles estruturado como tendo um algarismo para centenas, as dezenas e para as unidades, podendo utilizar algarismos de 0 a 9, ou seja, temos 10 algarismos para serem utilizados em cada uma das posições.
Para calcular o número total de números sem algarismo 3, temos para cada uma dessas posições, então, 9 possibilidades. Para calcular o total de números sem o algarismo 3 e sem o 2, teremos para cada posição 8 possibilidades. Sendo assim, o número total de números dentre esses sem o algarismo 3 e com pelo menos o algarismo 2 é igual a 217 e a alternativa correta é a alternativa C.